Vazou, hein? Vazou a dieta do futuro campeão e responsável por aposentar o Dudu Fit dos campeonatos, Ganley, e o seu planejamento alimentar. Aparentemente o Cruz lançou a boa aqui pra gente, demonstrando tudo que tá rolando na preparação do nosso queridíssimo bebê. Então vamos dar uma olhadinha no que esse cidadão anda comendo, mas antes, cidadão, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal, ative o sininho para não perder mais uma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Diga pra nós, senhor Cruz, senhor Ganley, vou ter que pôr em 1.5, cara, tem 27 minutos de vídeo, então vamos dar uma acelerada aqui e vamos, claro, para os pontos mais importantes do vídeo também. A gente diminui, né? Aí tem Dieta da passada, será? é o treino. Diminui um pouco a proteína. Tu achou que qual versão do Cruz ficou melhor pra ele lá do A metalheiro. Mano, o Cruz metalheiro é forte demais. Porque o resto ficou meio genérico, tipo assim, se fosse só tipo, aquelas outras, ficou meio genéricozão. Comum, né? O metalheiro, mano, não tem... Sabe como que tinha que fazer também? Uma dele com blackzão, assim. Esqueci a garrafa no carro. Essa água aqui é batizada. Vai rolar. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura. Já, YouTube. Isso é sinal pra você se inscrever no meu canal e ajudar eu a ensinar essa porra aqui. É isso que vai rolar hoje aí, Cruz. Hoje vai rolar um mingauzinho aí com 90 gramas de aveia, 60 gramas Dark Whey, chocolate maltado, naquele modelo, uma banana, 50 gramas de uva, 2 gramas de sal, que é o grande segredo para potencializar o doce do whey, né? Entendeu? Então, para você. Cara, isso aqui, tá? Ó, você não precisa disso pra dieta, não vai necessariamente melhorar a contração muscular. Você tem um consumo de sódio muito provavelmente já bom na sua rotina. Mas, taca ali, não precisa nem pesar essa. Taca um pouquinho de sal ali, tu vai ver a diferença que isso faz no mingauzinho de aveia, bicho. Dá um gosto ali, pô, tu vai sentir, além de tudo, um chefe preparando teu mingau de aveia. Você tá fazendo aquela dieta miserável, com aquela vontade de comer um doce, mingauzinho cai naquele modelo, né? Cai naquele modelo. Pra mim. A oversize do Cruz hoje tá pequenininha, né, bicho? Ó, tá quase PP. Aí, primeira refeição, 100 gramas de aveia. Aí, primeiro dia, segundo, no terceiro. Tá bom, tira os 100 gramas de aveia, troca por 200 de mamão e 50 de whey. Cara. Aquele modelo, né, cara? No padrão, né? Então, a gente tem um objetivo, né? Entendeu? Não, mas eu concordo. Que é trazer uma condição e não encher a barriga. No Exato. momento certo, ele vai voltar. Ó, é porque assim, é igual quando você vai conhecer a mulher. Você tem que, tipo assim, levar no restaurante bom tal. Depois você leva ela pro dogão da esquina, mas no começo ali, pra ser tipo, opa. Impressionar. Pra impressionar você. Então. Eu até comecei a diminuir as calorias ali pra se manter um shapezinho assim mais condicionado, né? Mas aí eu comecei a ver que o meu humor não tava nesse modelo que eu tô. Aí eu falei, pô, acho que não é muito legal eu estar passando fome pra estar produzindo conteúdo, dando dica, acompanhando os atletas, entendeu? Então eu falei, pô, vamos lá. Abrir mão de ser atleta, entendeu? Então, pô, vou me entregar mais. De competir. De competir, não, Mas, pô, vou abrir mão um pouco do físico pra realmente poder me entregar mais a cuidar dos atletas, a trazer mais informações, mais. Isso, né, cara? Essa galera tem que pensar em muita coisa. Pô, recentemente, eu não sei se vocês acompanham também o público feminino, mas a Isa Pessini abriu mão da preparação dela, da rotina de campeonatos, pra simplesmente focar no empreendedorismo. Abriu lá uma empresa junto com o namorado, noivo dela, enfim. Mas é tenso, cara. O esporte mexe muito com a mente, especialmente quando a gente fala desses polos mais extremos, né? De um pre-contest, por exemplo, a gente tem que perder muita gordura, às vezes a dieta fica muito pouco calórica, isso impacta principalmente ali do meio pro final da preparação, enfim, é tenso. Vídeo, mais produção de conteúdo para vocês aí em casa. Então, aí eu comecei a comer um pouquinho mais, aí, 500 graminhas de arroz, uma aveiazinha, uma banana, umas frutinhas, uma pastinha de amendoim, né? E detalhe, né? O Cruz, tipo assim, abrir mão dele já é mais condicionado que a maioria. Não, e assim, também uma parada que, pô, ele tá treinando todo dia com menegate. Imagina treinar com menegate comendo 200 de arroz. É porque assim, quem tá ouvindo talvez fale, caraca, 200 de arroz é muita coisa. Mas pro Cruz, Não, Cruz é normal. 200 de arroz é tipo... Passa fome. Você sabe quando ele tá passando fome, quando ele põe salada, porque ele não gosta de salada. E aí, tipo assim, quando você vê o arroz com a salada, você fala... Mas então vamos Que é isso, importantíssimo pro atleta. pro foco da dieta, que é você, né? Mas ele é muito negligenciado, né? No meio do fisiculturismo, a ingestão de fibras, de fitoquímicos como frutas, legumes, verduras, enfim. A galera acha que é frescura, não tá nem aí. Esquece que, por exemplo, uma microbiota saudável vai permitir uma boa absorção da proteína. E, invariavelmente, se você se entope de proteína, mas não tem uma absorção dela, tu não vai ter a resposta mais otimizada que tu poderia ter. Né? Bebezinho, entendeu? Passamos pelos primeiros 3 dias de treino, 3 dias de dieta, 1 dia de descanso. Hoje retornamos ao treino. O que você sentiu de diferente aí nessa readaptação à rotina, retorno à dieta, retorno a treino após 15 dias num momento sabático? Não, eu gostei, assim, eu senti tudo mais positivo no meu sono, principalmente, porque antes eu tava dormindo meio tarde, então agora que eu tô acordando 7 horas da manhã, fazendo meu cardio, adaptando a rotina a todos os horários, eu senti que a qualidade do meu sono melhorou muito. No primeiro dia de dieta, eu perdi peso, mesmo tendo perdido 6 quilos no ano novo, eu perdi mais 1 quilo, só que aí depois o peso estabilizou 2 dias seguidos e depois só subiu. Então de ontem pra hoje, o Cruz tirou meu cargo, só que por estar com treino ergogênico,
O Bar senti que o clima pesou, dia. já vi uma barra de agachamento aí já, o que aconteceu aí? Voltou de férias. Rapaz, você deu sorte. Posso conseguir tirar 5 quilos de mim. Se fosse agora, você ia tomar um pau. Ia. Só pela carinha da fotinha que eu vi você e o Royce junto. Caramba, o Donald tá consideravelmente mais magro do que a última vez que eu vi ele. Dado o fato que faz muito tempo que eu não vejo o Donald. Meu Deus, irmão. Não, mas agora... Mas assim, a gente agora tá com um plano JK, irmão. 50 anos em 5. A gente vai ter que Plano botar... JK, velho. Ô, eu e você, nós estamos rejuvenescendo. O Gunny, ele vai envelhecer. É isso? Eu tô recuperando o que eu gastei. A gente tem que vai, você vai gastando a sua, eu vou recuperar. É isso. Em algum lugar a gente se encontra. É, mas isso é normal, né? Na mesma idade que o Donald tinha igual a sua agora, também, né? Já aparentava mais velho. Agora já tá fazendo o processo inverso. Exato. Nessa idade aí eu tava. Carinha de 30. Entendeu? Não, mas pode deixar. Já tem uma pessoa responsável por Então, isso. deixa pra nós, aqui a gente faz o processo, ó. Mas agora, voltando ao assunto. Por exemplo, ontem o Cruz tirou o meu carbo e de ontem pra hoje eu ganhei 1,5 kg. Porque assim, 1,4 kg na real. Porque só de você voltar a introduzir os ergogênicos, o treino e a alimentação, mesmo que seja baixo em carboidrato, o que você perdeu nessas 2 semanas não é músculo necessariamente, é muito glicogênio, pump. Então ele volta muito rápido. O físico, ele vai ficando cada vez mais duro, assim. Claro que em 4 dias não dá pra você ver uma super mudança. Mas, pô, a gente... O ser humano normal, não vou chamar de normal, vou chamar de médio, vai, ele tem mais ou menos meio quilo de glicogênio. Cada grama de glicogênio tem aproximadamente, ou carrega consigo, aproximadamente 3 ml de água, então tu pode aí colocar na responsa de uma flutuação de glicogênio, claro que máxima, é 1,5 kg tranquilamente para uma pessoa de peso médio, então o Gunner provavelmente tem maiores quantidades ainda, quando comparado a esses 500 gramas de glicogênio. A gente conhece o nosso corpo mais que ninguém. Então você vai vendo as mudanças diárias no espelho e acho que é mais isso, assim, ainda não tô passando zero fome, mesmo com o carro mais baixo, tá... Acho que assim, por enquanto só coisa positiva, porque, pô, primeira semana é aquela que... Então, só para dar uma explicação para vocês, por que o peso dele caiu e voltou a subir. Vamos lá. Você fica 2 semanas sem treinar, você percebe que você dá uma murchada. Na grande da verdade, não é que você perdeu massa Ele passou literalmente sem treinar, achei que ele só tinha dado uma fofada no treino. muscular. É que você perdeu esse processo inflamatório do treino. Então, você treina, você ocasiona um processo inflamatório. Uma vez que eu vi o Gunner treinando, ele tava fazendo passada na Ironberg. Entendeu? Então, o peso dele baixou porque limpou a dieta, então saiu a retenção. Esse aumento de peso nada mais é que esses processos inflamatórios que aconteceram no teu peito, nas tuas costas e nas tuas pernas. Então o peso subiu, você pode ver que você já deu uma sensação que você está um pouco mais cheio. Entendeu? Então fisiologicamente é isso que acontece. Então quando você aí de casa fica 2, 3 semanas sem treinar, não é que você perdeu músculo, você perdeu esse processo inflamatório dos treinos. E também, cara, você fica judiado dos treinos, assim. Todo o meu músculo tá doendo. O único que não tá hoje é o posterior que a gente vai treinar. Posterior Primeira semana, a segunda é cruel, né? Mas depois também quando engatar, também já era. Eu acho que assim, daqui a 2 semanas eu já vou estar numa pegada muito boa, assim, de treino e o físico já vai ter começado a encaixar também. Mas E agora com o objetivo maior, né? objetivo maior. E assim, você fica ansioso, né, pra ver a mudança do seu físico, porque eu lembro da última preparação, que eu fui ver o meu corpo mudar de fato, foi ali em março. Em março, abril, que eu falei assim, porra, agora tá da hora. Então você fala, até lá, vai ser aquele assim, você começa a trabalhar recebendo um salário menor, mas você sabe assim, ó. Mano, esse começo de cutting normalmente é terrível, porque assim, tu dá uma murchada boa quando comparado a um período que tu treina com mais carboidrato, tu tá sempre cheio, com glicogênio em alto, tu tá sempre com energia pra treinar. E ao mesmo tempo tu não vê essa resposta, cara. Então é um período muito pouco recompensador pra você. Ao mesmo tempo que conforme as semanas vão passando, tu vai otimizando esse metabolismo, tu vai otimizando a queima de gordura, é um tanto quanto natural que você comece a colher os frutos dessa paciência que você teve nas primeiras semanas, né? Quando eu chegar lá, aí eu vou receber o 13º, entendeu? Ó, só pra você aí de casa ver, ó. Ficou geladinho. Que isso, coisa fina. Você coloca na geladeira, fica naquele modelo, coloquei a canelinha, coloquei a uva. Aí o Cruz tá 60 60 na graminhas. cozinha. Ah, né? pô, aí. Impressionou. Não, mas o Cruz Quem viu o Cruz antes, quem viu agora, né? Né, então. Ó, mas eu também vou defender, porque sempre as refeições deles doce eram bonitas. Aquelas que ele fazia no tipo assim, Tirando pô, aqui. faz salgado. Não, mas tem uma história boa. Pô, Você lembra? Arroz, não, é aveia, whey, canela, sal, banana e uva. mingauzinho. Mingauzinho. Você lembra aquela vez que ele jogou EAA no mingau, velho? Nossa senhora, Essa velho. era verdade. Tem uma pastinha de amendoim aqui, ó. O Cruz, ele quando quer, ele consegue fazer uma comida que só ele, pô. Aham. E ó, uma coisa que precisa ser falada, tá? 12h47. Quando não tá 0-0 e o Cruz vai comer. Não, isso aí é... O Cruz só comia quando tava 0-0. As coisas estão mudadas. É, agora ele tá focado nos caras. Achei que aí. até ele já rejuvenesceu um pouco. Eu falei, pô. Rejuvenesceu mais saudável, né? Não tá vermelho mais. E, ó, pra lembrar, uma estratégia que eu uso, que antigamente eu esquecia bastante, de utilizar a creatina. E a creatina é efeito acumulativo. Então, você tem que ir tomando para ir acontecer o empilhamento. Então, eu sempre gosto de Mais ou menos 21 dias tu consegue preencher esse tanque aqui de fósforo creativo. colocar no meu mingau. Pô, mas por que você coloca no mingau? Porque é a refeição que eu mais capricho, como vocês podem ver, eu dou o maior carinho para fazer, e aí eu dou aquela adicionada. Ô, isso aí é muita doideira, pô. Vou botar
O Menegatti põe glutamina na... Pô, eu coloco também, cara. Assim, eu não coloco como top, né? Pô, vou colocar a creatina aqui pra dar uma gourmetizada no meu mingau de aveia. Mas eu pego o meu iogurte ali no período da tarde, coloco iogurte, fruto, uma coisa muito parecida com as do Cruz aqui, iogurte, fruto, whey, aveia. E eu deixo ali por dois motivos. O primeiro deles é porque é a refeição que eu mais repito, definitivamente é minha predileta, então não deixo de fazer ela. E o segundo é que, como eu trago essa refeição aqui pro consultório, pô, imagine a praticidade. Eu coloco aveia, whey, uma uva picada, por exemplo, tudo dentro de um potinho, daí eu já jogo a creatina nesse pote, trago pro trabalho, a hora que eu for comer, eu simplesmente pego o potinho de iogurte, viro dentro ali, mexo, a refeição tá pronta, bicho. Coloca glutamina Na comida, na pô. comida, cara. Fala que é farofa, pô. Coloca farofa, entendeu? Então, aí de Cada casa, um com a sua pô, loucura. tem muitas vezes que o cara não gosta de tomar glutamina com água. Como que você engana uma criança? Tua mãe nunca te enganou na comida? Colocava Não toma, bicho, não faz nada pra sua vida, não vai ajudar no sistema imunológico, não vai ajudar no microbiota intestinal, não vai ajudar em nada. uma vez o que eu faço, Ah, mas eu vi tal estudo, o estudo é fraco. Não tem, as únicas publicações que a glutamina tem conferindo algum tipo de benefício são para pacientes hospitalizados em dosagens que vão entre 30 a 60 gramas aproximadamente. O que eu faço é, eu Tu vai comprar um potinho de 210 gramas, faz a conta aí de quanto vai durar. pego na hora o ômega 3 e eu boto por cima dos legumes com sal. olha aí. Caraca, mas fica bom. Fica delícia. Não, mas é. Fica bom. Não, Fica mas, bom, tipo não, assim, mas... o cara não gosta de tomar cápsula porque vai ficar rotando. Entendeu? E aí você adiciona ali em cima da refeição. Mas a parada da creatina, eu tinha no off eu não tava Eu prefiro ao contato. porque eu viajava muito, aí tipo assim, eu tinha que fazer, às vezes não tinha mala pra despachar e tal, e aí por você fica na correria e você tem que tomar todo dia. Mas agora já voltei a tomar também, só que eu tô usando 15 gramas, né, chefe? Que suplemento que você tá tomando agora? Nossa, tá. L-carnitina tá... Essa quantidade aqui, eu não sei quanto o Gunny tá pesando, tá? Existe uma conta que vocês provavelmente já conhecem, que é a continha básica de 5 gramas, 3 a 5 gramas ao dia. Normalmente para pessoas um pouquinho mais pesadas a gente recomenda ficar em 5 gramas ao dia. Mas existe um estudo, eu vou mostrar para vocês que eu já ministrei uma aula sobre isso. Olha aí, existe essa publicação aqui que sugere quantidade de 0,1 grama quilo. Então, se a gente pegar alguém de 100 quilos, por exemplo, faria mais sentido suplementar 10 gramas por dia ao invés de 5 gramas. Então, considerando esse dado aqui, dependendo do peso que o Gunny tá, por exemplo, 85, 90 quilos, vale mais a pena arredondar para 10, mas só se ele pesar 150 quilos, a gente teria evidência científica para corroborar com esse uso de 15 gramas por dia. Tá rolando, né? L-carnitina antes do cardio, tô tomando ZMA, A L-carnitina não ajuda na queima de gordura, o fator limitante da queima de gordura não é a carnitina. tô tomando whey, ZMA não vai nem fazer cócega numa possível estimulação da produção de testosterona, principalmente considerando o estado atual do nosso bebezinho. tô tomando creatina, tô tomando carnitina antes do cardio, tô tomando ZMA, tô tomando whey, tô tomando Aí, beleza? creatina, tô tomando Creatina, glutamina beleza? também antes do Glutamina desnecessária. cardio, tô tomando... Aí tem os manipulados, que aí entra uma porrada. Mas assim, de suplementar Mas, pô, de verdade, o Gunny ganha tudo isso. E são suplementos com um nível de evidência para segurança muito grande. Não é como se fosse uma coisa extremamente prejudicial que vai exercer efeito colateral. Então, para ser muito sincero, cá para nós, deixa abaixo, não fala para ninguém. Se eu ganhasse, eu também tomaria. ação, é mais isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum. Tem mais? Acho que não, né? Não. É. Mas e também assim, manipulado tem. Aí é uma porrada, mano. Eu não sei nem de cabeça, eu tenho que ainda ficar consultando o protocolozinho que o Cruz passou. Ô, Cruz, dá pra você falar pra gente aí as refeições do Gunny, como é que tá, a quantidade e... Deixa eu pegar o Opa, é agora, hein? Até cuspi aqui, bicho. Vou pedir pro Guri pegar no celular porque eu não vou lembrar. Quando ele me atualiza, é muita gente, entendeu? Então, quando ele me atualiza, eu vejo o físico dele e aí eu traço a estratégia para estar melhorando o físico dele. Atualmente, nesse momento, o que a gente está procurando fazer? Trazer de novo essa rotina para ele, trazer essa... Cara, tu pode falar o que quiser, mas o feeling que esses caras têm é coisa de outro mundo, cara. Às vezes eu acho que falta isso na nutrição clínica, a gente fica muito preso ali a números, dados, estatísticas, epidemiologia, tudo é extremamente bem-vindo, mas, cara, o feeling de consultório, a expertise do profissional, às vezes falta pro nutricionista de consultório, cara. rotina de treino, essa rotina de cardio, essa rotina de treinar poses, entendeu? Não estamos realmente apertando a dieta, entendeu? A gente só limpou, entendeu? Agora que eu tirei um pouquinho o carbo da primeira refeição dele e da última refeição, mas ainda ele tá comendo bem, entendeu? Então, ele vai... Eu gosto muito de manter o máximo de carbo possível na primeira refeição do dia, já que normalmente ali tu prepara o atleta pro restante do dia. Então, como a gente já sabe hoje que o glicogênio demora mais ou menos 3, 5 horas para conseguir ser abastecido, se tu faz uma refeição, por exemplo, o Gunny falou que faz a primeira 7, se eu não me engano, se ele treinar às 10, às 13, às 16, às 19, cara, whatever, ele vai estar com um tanque cheio para treinar em qualquer horário. Agora, se tu tira, por exemplo, o carboidrato dele às 7 horas da manhã, ele vai por algum motivo treinar às 10,
Tu não garante que ele vai ter a melhor performance possível naquele treinamento. Ainda que eu creia que o Gunner treina no meio da tarde, que é normalmente o horário que os atletas preferem treinar. Né? E aí vai ler pra vocês como que... Então pode-se dizer, assim, no geral, que é uma adaptação para limpar pro que vai vir ainda, né? preparar ele, entendeu? Entendi. Porque se você... O grande erro é quando você pega o indivíduo e faz mudanças muito drásticas. Imagina eu pego ele estava sem rotina, sem alimentação e sem treino. Boto um volume de treino muito alto, uma dieta muito baixa, entendeu? Pô, o corpo dele não vai entender nada. E tipo assim, pô, aquilo ali já vai ser uma coisa muito difícil. Então você começa gradativamente. Fica essa dica. Entender até entende, mas eu concordo muito com essa parte da complexidade comportamental, que é tu sair de uma rotina bastante desleixada para uma rotina de fisiculturista. Para você aí que vai estar pensando em entrar na musculação, começa ali com 2 vezes na semana, vai para 3, beleza. Aí começa a tirar o açúcar da dieta, começa a tirar a gordura. Não faça tudo de uma vez, porque você vai fazer 3 dias e você vai largar. O objetivo... Para quem é normal, para quem não é fisiculturista, isso faz mais sentido ainda, cara. O Gunner, querendo ou não, já passou por preparações, já passou pelo inferno, né? Então, ele sabe qual é que é de uma preparação. Você, cidadão, você come fofo aí, bicho? Esquece. Começa tirando açúcar, começa reduzindo a quantidade de sal, começa tirando um embutido, começa no básico. Você achar um meio onde você vá enganando o seu corpo e preparando ele ao sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, né, galera? Entendeu? Gostar a gente não gosta. A gente tolera, mas comece gradativamente para que você consiga fazer um ano, né? Não um projeto curto. Ó, vamos lá. Vou entregar 80% do ouro, tá? Porque também... Também não, tem que ser só uma palhinha. Assim. Né? Quando eu acordo por volta ali das 7 horas da manhã, aí eu me hidrato, né? Tomo 500 ml de água. Eu vou calcular junto com você essa dieta aqui. Vou deixar anotado aqui, depois jogo tudo no NoSoft. E aí tem um pré-cardio, que é com uma suplementação e coisas naturais para tomar. Aí quando dá Coisas naturais. mais ou menos 8 horas, eu tomo café preto, né? Às 7h30, assim. Aí eu vou pro cardio às 8, faço 45 minutos de cardio de jejum, faço lá no prédio mesmo. E aí eu também aproveito que eu moro lá pelos últimos andares. Eu também vou de escada, no final que dá mais uns 7 minutos de escada. Pô, ele podia fazer no passado, né, bicho? E aí 9 horas da manhã, 50 gramas de whey, 200 de mamão. 50 whey, 200 mamão. Verdade, o multivitamínico também, que eu esqueci de falar da suplementação. E aí vem aqui bastante manipulado, logo na primeira. Aí meio-dia, 200 gramas de frango ou tilápia. Eu tava usando tilápia, hoje eu usei frango. 250 de arroz, eu tô usando arroz jasmim. Depois mais 2 manipulados. Normalmente depois disso eu vou treinar. Aí a refeição pós-treino, 200 gramas de mignon, 250 de É isso aí, ele basicamente tem 2 refeições de carboidrato antes de ele entrar de fato pro treinamento dele, né? Deixa eu ver de novo aqui a outra. Normalmente depois disso eu vou treinar, aí a refeição pós-treino, 200 gramas de mignon, 250 de arroz, 5 ml de azeite de oliva e mais 2 manipulados. 6 horas da tarde, 200 gramas de frango ou tilápia, Então vamos lá, 250 de arroz, 200 de mignon e 5 ml de azeite. 250 de batata inglesa e mais 2 manipulados. 6 horas da tarde, 200 gramas de frango ou tilápia, 250 de batata inglesa, que aí eu conto ela cozida, depois eu boto no air fryer, 100 gramas de vegetais, Batata inglesa tem uma densidade calórica bem menor do que a de arroz. que normalmente eu estou usando cebola ou brócolis, enfim, ou abobrinha. E mais um manipulado, 9 horas. 100 gramas de vegetais, que não vai contar caloricamente, né? 200 gramas de salmão, 100 de vegetal, folha verde. Que aí já 200 de salmão, 100 de vegetal. fica sem carbo. E mais 3 manipulados. E aí logo antes de dormir, que a refeição aqui tá com meia-noite, só que normalmente eu faço um pouco antes, porque eu gosto de dormir ali um pouco mais. Então eu faço Caramba, meia-noite, mano. por volta de 10h30, 11 horas. 4 claras, 30 gramas de whey. E aí também tem um combinho ali antes de dormir, tanto com compostos naturais quanto com manipulados. E é isso. Aí Poder melhorar o sono ainda mais, né? Então, e ajudou muito, mano. Além da rotina, esse como que ele fez antes me ajudou bastante. E de água, eu tô bebendo 6 litros por dia. 5, 6 litros por dia. Isso aí eu nem acabo contabilizando certinho, de tipo, ficar com garrafa de 1,5. É bem natural, principalmente durante o treino. E é mais ou menos isso. De sal, a gente ainda não tá com um número muito, tipo assim, 100% certo. O que ele fala é pra ficar em torno ali de 9 gramas por dia, que seria ali 1,5 por refeição. E mais ou menos isso. Caramba, quanto sal, cara. Aí tem o resto que é o treino e a suplementação proibida. E o que verdadeiramente muda, assim, Provavelmente essa flutuação de peso foi decorrente dessas 9 gramas de sal que ele tá consumindo também, bicho. na sua cabeça do Gunny, quando ele tá ali na função, tipo, pô, Bom, agora eu acho que vai rolar uma resenha aqui, mas ó, vamos calcular no software essa dieta do Gunny. Bom, pessoal, não achei o peso atual do Gunny em específico, mas aparentemente em off-season ele bate aproximadamente 105 quilos, então vou colocar aqui uns 100 quilos só pra gente ter uma média de conta, tá? Então a dieta do Gunny ficou distribuída da seguinte maneira. Primeira refeição do dia, uma dose de whey com 200 gramas de mamão, que são só 138 calorias e é a refeição pós-cardio dele. A segunda refeição são 200 de frango com 250 gramas de arroz, que tem 70 gramas de proteína, 6 de gordura e 75 de carbo. A próxima refeição dele também tem 70 gramas de proteína com 23 de gordura, isso porque ele colocou tanto o azeite como também o filé mignon, que tem uma quantidade de gordura maior.
mais 75 gramas de carboidrato proveniente do arroz. A quarta refeição tem mais ou menos 70 gramas de proteína de novo, só que percebam 30 gramas de carboidrato, menos do que a metade das outras refeições, porque ele trocou o arroz pela batata e mesmo colocando quantidades muito semelhantes, a batata inglesa tem consideravelmente menos carboidrato que o arroz. A quinta refeição é salmão com vegetal, não vou contabilizar o vegetal, o salmão aqui vai ter 50 gramas de proteína e 30 de gordura. E no final do dia ele come mais 40 gramas de proteína com basicamente zero gordura e muito pouco de carboidrato. Isso traz uma dieta de 2.650 calorias por dia. Aparentemente deve existir uma flutuação aqui, de acordo com o que o Gurus pensa daquele feedback que ele recebe do físico do Gunner. Uma quantidade de proteína até razoável, está em 3,1 gramas para cada quilo de peso corporal. É bastante comum que em pre-contest a gente trabalhe com uma margem um pouco maior do que as padrões 1,6 grama quilo de proteína no período de bulking, por exemplo, que pode acabar chegando até 2,2. Então, normalmente, quando a gente trabalha no período de cutting, a gente parte aqui de mais ou menos 2 gramas quilo, podendo chegar até uma faixa científica, pelo menos, de aproximadamente 3,1 grama quilo, que é o que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva recomendou no último posicionamento deles. Então é natural que a gente flutue por aqui. Tem muito atleta que trabalha numa casa de 4, de 5 gramas quilo. Então aqui, science-based está cruzado. A recomendação científica está dentro do que a gente considera massa. Ainda que alguns autores sugerem que isso daqui já está mais do que o suficiente, eu entendo que essa proteína pode sim ficar um pouquinho mais alta, isso não vai reverberar em grandes problemas. A gente só precisa ficar atento com uma coisa que está acontecendo, começa a acontecer aqui pelo menos, que é o seguinte: o carboidrato está indo 2 gramas para cada quilo de peso corporal, está abaixo da proteína, e esse carboidrato pode acabar impactando na performance do Gunner. É óbvio que o uso de recursos ergogênicos, por exemplo, deve ajudar na manutenção e, por que não, até mesmo no aumento da força, da capacidade contrátil dele durante esse período de restrição calórica. E reforça esse carboidrato, pelo que eu entendi do Cruz ali, vai acabar subindo em momentos em que ele perceba essa depressão de glicogênio do Gunner. Mas eu, particularmente, principalmente considerando o uso de recursos ergogênicos, significa que a massa muscular naturalmente está mais protegida, vamos dizer assim, dessa restrição calórica. Eu acho um pouco mais inteligente trabalhar com uma faixa de 2 gramas para cada quilo de peso corporal de proteína e adicionar 1 grama quilo no carboidrato. Isso pode acabar aumentando a performance do Gunner nos treinamentos, permitindo mais adição de volume muscular mesmo nesse período de cutting. E por que não, um efeito completamente secundário mais presente, o aumento do gasto calórico via melhora da performance em treinamento. Apesar que o Gunner já treina igual um psicopata, então não sei até que ponto isso faria diferença. A gordura está em 0,7 gramas para cada quilo de peso corporal. Novamente, a gente tem algumas recomendações para o per-contest que vão de 0,3 até 1 grama para cada quilo de peso corporal ao dia. Então, a gente está super dentro dessa faixa aqui em 0,7, está basicamente na metade do caminho. A quantidade de fibras está consideravelmente baixa, olha só, está em 12,9 gramas de fibra alimentar. E as recomendações de fibra ficam em torno de 14 gramas de fibra alimentar para cada 1.000 calorias. Então, se a gente considerar essa dieta de 2.500 aproximadamente, seriam 28, com mais 7, 35 gramas de fibra total. Isso está acontecendo por alguns fatores, tá, pessoal? O primeiro deles é que, com exceção da primeira refeição do Gunner, não tem mais nenhuma fruta no dia desse cara. E o mamão tem uma quantidade de carboidrato bem pequena, então isso daqui basicamente conta como uma porção, apesar de serem 200 gramas. E o segundo fator é que ele come basicamente uma porção de vegetal ao dia. Ah, inclusive estou sendo um pouco injusto, tá? Eu não contabilizei o vegetal, nem a folha. A folha vai agregar pouquíssimo, então a gente pode arredondar aqui para 16, 17, talvez 18 gramas de fibra alimentar. Não está tão baixo, mas poderia estar bem melhor. A fibra alimentar é aquela história, pessoal. A gente precisa ficar atento com a ingestão dela, porque ela é basicamente responsável por manter a nossa microbiota intestinal saudável. Nossa microbiota, por sua vez, é responsável pela absorção de, por exemplo, aminoácidos, que são subprodutos das proteínas que a gente consome. E uma boa absorção desses aminoácidos vai permitir com que a gente consiga a construção de mais massa muscular. Então, definitivamente não é inteligente a gente ter uma restrição da fibra alimentar e acabar prejudicando o que seria a nossa absorção de proteína. Outra situação importante é que a presença de alguns certos alimentos, como por exemplo a aveia, pode acabar reduzindo os níveis de colesterol LDL, que são níveis que invariavelmente vão estar aumentados em atletas de fisiculturismo que se utilizam de fármacos que acabam aumentando os níveis desse colesterol, que pode acabar prejudicando a longevidade desse atleta, prejudicando a possibilidade dele estar presente em campeonatos futuros e até mesmo manter uma consistência no processo. Então eu vejo que uma correção de rota nessa injeção de fibras alimentares seria muito bem-vinda. Isso seria possível, por exemplo, através da adição de uma porção de vegetais em alguma dessas duas refeições, seja o arroz com filé mignon ou até mesmo o frango com batata. E ao mesmo tempo adicionar pelo menos mais 2 porções de frutas aqui, de 2 a 4 aproximadamente. Seria bastante tranquilo adicionar aqui uma porção de fruta em cada uma dessas refeições e aí, de novo, uma
Uma maneira mais fácil de fazer isso seria não trabalhar com a proteína tão alta assim e distribuir 1 grama quilo, na verdade, dessa proteína para a quantidade de carboidrato, permitindo com que a gente conseguisse acrescentar mais fibra alimentar nessa dieta. Caso contrário, ele até poderia acrescentar as porções de frutas, mas ele começaria a baixar muito a quantidade de arroz e provavelmente ele ia passar uma fome. A quantidade calórica me parece ok, ao mesmo tempo em que a gente precisa ter uma dimensão de quanto que vai ser esse campeonato, sinceramente eu não sei. Mas aí, de novo, o Cruz parece ter um trabalho que é bastante volátil em relação à prescrição da dieta, não me parece que essa dieta seja fixa, muito menos que ela vai durar uma semana no consecutivo. Provavelmente o Gunner vai ter dias de 2.200 calorias por dia e o Gunner também vai ter dias de 3.000, 3.500 calorias por dia. Acabei esquecendo de montar a tela para vocês, mas basicamente é tudo que eu falei. E é isso, pessoal. Valeu pela resenha no começo do vídeo e principalmente pela dieta do Gunner. Deu pra gente ter uma perspectiva boa aqui. Basicamente o meu ajuste seria na parte da injeção de fibras alimentares. Poderia permitir com que o Gunner tivesse uma microbiota mais permissiva para absorção de aminoácidos, consequentemente melhorasse seus resultados. Mas com o tanto de bizarrice que eu já vi no bodybuilding, prescrições de 5 gramas quilo de peso corporal de proteína, prescrições com 50 gramas de carboidrato, faltando 4 meses para a competição. Posto isso, eu achei bastante razoável essa primeira dieta aqui do Gunner, mas eu tô muito curioso para saber a sua opinião. Deixa ela aqui nos comentários para mim, por gentileza, se você curtiu esse conteúdo, like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho para não perder mais uma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve e fui!